Oi, eu sou a Gabi. Sou o Luiz, a gente vai conversar com vocês hoje sobre o tema de 2010 da FUVEST. O tema girava em torno da ideia de imagens e, na verdade, o que a FUVEST propunha era que a sua relação com o mundo não era uma relação que se dava de maneira direta, mas sim mediada por uma série de imagens, sejam imagens culturais, ideológicas, sociais, políticas, tanto faz. A gente escolheu começar por esse tema porque ele é um tema a respeito do qual as pessoas têm uma série de dúvidas. É um tema bastante árduo, mas é um tema que sintetiza bem as questões do vestibular, da redação do vestibular da FUVEST como um todo. As redações, pelo menos nos últimos 15 anos, elas têm tido temáticas bastante cíclicas. Então, entendendo a filosofia, especialmente do tema de 2010, fica um pouco mais fácil trabalhar os outros temas, né? Entender essa filosofia da FUVEST, principalmente nesse tema de 2010, tem dois aspectos aí que podem ser benéficos para você. Um, em relação à sua argumentação de forma mais direta, aquilo que você pode pôr no texto, a gente vai conversar um pouco, você vai perceber que a ideia que está por trás daquilo, ela serve como um desencadeador de reflexão para qualquer um dos outros temas, e também por um aspecto indireto, que é o seguinte: quando a FUVEST coloca que entre você e a realidade existe uma série de imagens, ela sugere que essas imagens podem ser reconstruídas, que elas foram construídas de alguma maneira, em algum contexto, por alguém, por algum tipo de relação, e que se essas relações, se essas pessoas, se esses contextos fossem diferentes, essas imagens também seriam diferentes. De forma que, na dissertação principalmente, quando a gente pensa que a gente precisa construir os argumentos, a gente precisa construir a verdade do texto, isso acaba funcionando como um ótimo guia para a gente. Bom, para começar a explicação, a gente pode começar por um exemplo didático bastante concreto, mas a partir dele a gente vai ampliando para entender melhor do que se trata isso. A gente tem aqui um objeto, uma calculadora, e eu vou colocar entre mim e o Luiz. E da forma como eu estou olhando aqui, eu vejo um lado da calculadora, para vocês entenderem. Eu vejo um lado da calculadora e ele vê um outro lado da calculadora. Tudo bem? Será que a gente está vendo o mesmo objeto? Porque eu estou vendo um lado aqui que não tem botões. Então talvez esse objeto para mim não fosse uma calculadora. E ele está vendo o lado com botões. Aí vocês poderiam pensar, não, mas só girar, só mexer nesse objeto, ele é um objeto concreto, tridimensional, dado numa realidade também concreta e tal. Agora, quando eu giro, existe uma luz que está vindo daqui para cá, que a gente está usando para gravar o vídeo, que muda totalmente a luminosidade em relação à calculadora. Então, provavelmente, eu olhando para essa calculadora agora, com os números virados para mim, estou vendo ela de uma maneira diferente da maneira como o Luiz estava vendo quando os números estavam virados para ele. Isso quer dizer que a gente, não que a gente esteja vendo uma calculadora diferente no aspecto concreto dela nessa realidade, mas que para mim essa calculadora está significando uma coisa, ela está sendo formada como imagem de uma maneira, e para o Luiz ela está sendo formada de uma outra maneira. Isso se a gente contar só a parte física do negócio. Se a gente contar, por exemplo, que essa calculadora foi dada pelo pai da Gabi quando ela tinha 3 anos de idade e ela tem todo um valor sentimental em relação àquilo. E eu simplesmente encontrei essa calculadora na gaveta. A gente enxerga outras coisas. Quando ela olha para essa calculadora, ela acaba vendo também toda essa relação paterna, toda essa relação histórica que trouxe essa calculadora até aqui por 22 anos. Quando eu olho para isso, eu vejo um aparelho de calcular. Então parece que a gente tem alguns elementos internos que ajudam a gente a julgar, a interpretar essa realidade que a gente está recebendo, tá? Em relação a esses elementos, a gente pode pensar, primeiro, no espaço e no tempo em que a gente está, que seria essa realidade em si, essa realidade externa, a gente. Mas fundamental seria o nosso corpo e a nossa cultura, especialmente. Em relação ao corpo, o que dá para imaginar?
Eu tô vendo esse ambiente aqui em volta, vocês estão vendo o ambiente em volta de vocês aí, e a gente pode concordar que caso a gente tivesse olhos de águia, por exemplo, que enxerga com uma precisão um pouco maior, a gente enxergaria outros elementos nesse objeto, nesse ambiente, certo? Ou a gente enxergaria os mesmos elementos, mas com uma textura diferente, com uma percepção um pouco mais aguçada. Da mesma forma, sei lá, se eu tivesse um tato de um outro animal, percebesse, sei lá, meu tato fosse de uma lesma, sabe, tivesse alguma coisa mais úmida e passasse a mão na mesa aqui que está apoiando o computador, eu provavelmente perceberia uma outra mesa, uma mesa diferente dessa. Então, essa realidade que eu estou recebendo, ou que eu estou percebendo, ela é uma realidade que o meu corpo está percebendo. Então, eu estou percebendo fragmentos de uma realidade externa. A gente sabe que nessa realidade, por exemplo, a ciência já contou pra gente que tem ondas de rádio, que tem micróbios, que tem uma série de coisas. E essa série de coisas eu não consigo perceber por nenhum dos meus 5 sentidos, supondo que sejam 5. Então, isso já mostra que talvez tenha mais elementos externos ao meu corpo que eu não consigo perceber do que isso que eu tô vendo, do que isso que eu tô percebendo. E além disso, além dessas limitações corporais, a gente entra também nas limitações culturais, sociais, políticas. Se a gente, por exemplo, troca essa calculadora por uma pessoa pedindo dinheiro para você no semáforo, você pode olhar para essa pessoa e pensar, bom, eu não vou ajudar porque é preciso ensinar a pescar e não dar o peixe pronto. Mas você pode olhar para essa mesma pessoa e pensar, putz, a gente precisa ser misericordioso, a gente precisa ajudar uns aos outros. E aí você vai lá e ajuda. Ou você pode olhar para essa mesma pessoa e pensar, nossa, alguém que sobrevive numa sociedade como a nossa sem ter que trabalhar, ou sem se render à lógica do trabalho. Então eu vou dar o dinheiro para ela justamente porque ela é uma resistente em relação a esse sistema. Ou seja, construções diferentes de um único indivíduo fazem com que ele enxergue a realidade de maneiras diferentes. Esse olhar que a gente lança para a realidade não é um olhar objetivo, não é um olhar imediato, isso, ou em outras palavras, ele não é um olhar que apreende as coisas em si. Ele é um olhar que apreende as coisas enquanto significam algo pra gente. Tudo bem? Como isso acontece, né, em relação à cultura? O que a gente pode pensar é que desde crianças a gente está inserido num grupo de fala, num grupo social, enfim, num conjunto de pessoas que estão ensinando pra gente, estão moldando pra gente a forma como a gente deve entender esse mundo. Então, sei lá, eles estão contando pra gente quantas cores tem o arco-íris, os nomes dos objetos, os dados de parentesco. Então, olha, essa é a sua mãe, esse é o seu irmão. A forma como você lida com os acontecimentos. Então, bom, na sua sociedade, quando morre alguém, você chora, você sofre, ou você dá uma festa, ou você entende que aquela pessoa, se ela for enterrada num determinado lugar, ela vai, sei lá, se perpetuar. Então, esses elementos de categorização, não só de objetos, não só de nomear, bom, isso é uma caneta, mas de entender mesmo, de categorizar toda a forma sei lá, de elemento desse mundo, ela é dada por meio do seu contato com o seu grupo social. Um linguista chamado Chomsky, ele garante pra gente, ou pelo menos a teoria dele garante pra gente, que a língua é um elemento bastante fundamental, pelo menos nos grupos humanos que se conhece, para essa formação. Porque a língua, na verdade, ela ajuda a gente a determinar a forma de pensar. Então, ela ajuda também a gente a ir desenhando esse mundo, né? Em relação à língua, por exemplo, ela determina alguma forma da gente olhar para esse mundo. Tem uma língua chamada Bassa, que é falada por uma tribo na Libéria, que faz apenas uma distinção entre cores quentes e cores frias. Se eu não me engano, o nome das cores frias é Ru e o nome das cores quentes é Ziza. Então, quando você olha para esse cenário, você vê que minha camiseta é preta, você vê que o cabo dessa tesoura, por exemplo, é preto também, que essa caneta, desculpa, o cabo da tesoura é azul. Essa caneta é azul. Isso é verde. E isso é verde. Se um cara que falasse essa língua Bassa viesse aqui para descrever esse mesmo cenário, ele falaria que isso
isso e a cor dessa camiseta são who. Ou seja, a própria maneira como ele enxerga essa realidade por meio da língua dele vai ser diferente da forma que você enxerga essa realidade por meio da sua língua. Tentar entender como é que a gente faz a categorização dessas coisas. Imagina um quarto todo bagunçado. Se eu peço para que você vá lá e arrume o quarto, você vai e faz uma arrumação de acordo com aquilo que você entende por arrumado. Então você pode reunir, por exemplo, todos os livros nas estantes, nas prateleiras. Você pode reunir camisetas numa gaveta, calças em outra. Você pode separar seus sapatos, então sapatos para sair, sapatos para usar no dia a dia, sapatos para usar em casa, e fazer essa separação. Posso chegar no quarto, bagunçar tudo de novo e tentar fazer uma outra arrumação. Eu posso, por exemplo, separar os livros que eu uso no cursinho e os livros que eu uso para minha diversão. Posso colocar as camisetas separadas por cor. E posso colocar os sapatos todos juntos, sem separar o contexto em que eu vou usar cada um deles. Você pode não gostar, falar, não, vamos bagunçar tudo de novo, vamos arrumar de uma outra forma. E aí nessa outra forma que a gente vai arrumar, a gente vai colocar os livros separados por autores, as roupas separadas por cores, novamente, e os sapatos a gente vai continuar mantendo tudo junto, tudo misturado. Você percebe que são 3 formas diferentes de se organizar a mesma realidade? Agora, tem como eu falar que uma é certa, uma é errada, a minha é melhor que a sua é melhor que a minha? Não, a gente deu significado para essa realidade que aparentemente estava bagunçada, estava toda caótica. Então, a gente percebeu que essa nossa relação com a realidade, ela se dá pensando que a gente está num determinado tempo, num determinado espaço, que a gente está limitado pelo nosso corpo, que esse corpo capta só fragmentos do que está acontecendo no mundo externo, e que, por meio da nossa linguagem, da nossa cultura, a gente interpreta, a gente julga aquilo que está acontecendo. Então, o mesmo objeto, o mesmo fato, o mesmo acontecimento, a mesma pessoa, o mesmo livro, e aí a gente começa a entrar nos elementos que a FUVEST tinha pedido lá para você escolher, né, dentre 4, né? São 4? Sim. Dentre 4 elementos, para você escolher um para seria praticamente exemplificar, né? Porque se a gente for pensar nessa questão mais ampla, a teoria é uma só para todos eles. Qualquer um que você escolha, a gente sempre vai estar trabalhando com essa mediação entre você e a realidade. O que a gente pode pensar a respeito de pessoas, por exemplo? Se a gente tem um casal de namorados, então eu tenho... Isso vai ser um casal de namorados. Opa, aqui. Esse é o menino e essa menina para manter o estereótipo de gênero. Então, eles se relacionam, na verdade, não um com o outro, mas na verdade, com uma imagem que ele faz do outro. Certo? Segura. A imagem. Segura essa, por favor. Então, essa menina está se relacionando com uma imagem que ela faz do menino. Certo? Um dos dois vai ter que trair, então vamos escolher que o menino traia. Tá? Não, agora não é o estereótipo de gênero, não é de forma alguma isso, mas alguém vai ter que trair. Então, o menino vai lá e trai. Vai, trai e volta. A menina provavelmente vai se decepcionar, vai ficar chateada, vai sofrer com isso. Mas, na verdade, ela vai sofrer com essa imagem que ela criou do garoto. Porque vocês podem concordar que ele, nessa realidade dele aqui, ele provavelmente sempre foi capaz de trair. Ele sempre teve esse desejo dentro dele. Então, ela não estava, na verdade, acessando a realidade dele. Ela estava acessando uma imagem que ela tinha criado a respeito dele. Então, ela olhava para essa realidade e ela processava alguma coisa. E a decepção, nesse contexto, ela se dá justamente pela desconstrução dessa imagem. Não exatamente pela realidade em si. A realidade, como a gente conversou até agora, é categorizada de alguma maneira. Bom, então, em relação à instituição, se a gente pensa, por exemplo, na família, que para a gente é uma instituição que nos últimos tempos tem sido colocada em xeque por uma série de medidas, por uma série de mudanças que têm sido divulgadas, mas que ainda tem um significado. Alguns valores a gente não perde, por exemplo, o amor de mãe pelo filho, o amor do filho pela mãe,
a ideia de que uma família se constitui em torno de laços afetivos, ou nem sempre, né? Às vezes é só por laços biológicos, não existe uma afetividade e tal, mas existe essa relação. Isso na nossa sociedade. Se a gente pensa em algumas outras, por exemplo, tem um livro chamado Padrões de Cultura, de uma antropóloga chamada Ruth Benedict, que tem um exemplo que é bastante interessante. Ela conta de uma tribo chamada os Algonquianos Centrais, acho que é uma tribo dos Estados Unidos, se eu não estou enganado, em que acontece o seguinte: se o seu filho morre, você pode pegar um outro filho da tribo, então um filho com quem o seu filho brincava, ou com quem ele se parecesse, qualquer coisa nesse sentido, pegar e tomar ele, e essa criança passa a ser sua filha. Nesse contexto, a mãe anterior dessa criança, ela não se sente invadida, ela não se sente prejudicada, a criança não se sente mal também por isso, de forma que ao longo da vida de uma criança ela pode chegar a ter várias mães. Ao longo da vida de uma mãe, ela pode ter vários filhos que ela não pariu, que essa relação biológica não está lá. E isso constitui uma família dentro desse contexto. É diferente da nossa? Lembra do quarto sendo arrumado de maneiras diferentes. É a mesma coisa, são instituições que se constroem em contextos diferentes e, portanto, elas trazem elementos significativos diferentes também. Em relação a livros, a gente pode pensar num livro que a gente leu quando a gente era mais novo e voltando a ler agora. Não vai ser o mesmo livro. A gente vai ter relações diferentes com aquele livro. Provavelmente porque muita coisa é metaforizada dentro de uma história, dentro de um romance, dentro de uma narrativa, enfim. E quando a gente lê, a gente desmetaforiza, a gente tende a concretizar isso, aproximando da nossa vida. E a vida que você tinha, sei lá, eu com 10 anos de idade, ela é diferente da vida que você tem agora. Então, a concretização que você vai fazer, a desmetaforização que você vai fazer de um enredo, de uma história, ela vai ser diferente nos dois momentos. O que leva a gente a acreditar que vai ser diferente também do livro que foi escrito. Porque quando o cara escreve o livro, provavelmente ele se baseia em alguma coisa. Essa alguma coisa a gente não está acessando. Essa alguma coisa faz parte da cultura dele, faz parte da construção de mundo dele. E quando a gente vai ler o livro, a gente acessa a nossa. Então, também, aqui, o livro, o objeto, ele é um objeto, sim, no tridimensional, concreto, nessa realidade em si, mas em cada relação que a gente tem com esse livro, que cada pessoa diferente tem com esse livro, ele é um livro diferente, ele é um objeto diferente, ele é uma coisa nova, né? E tá faltando os fatos, que era outra entrada para o tema que a FUVEST disponibilizava para vocês também. Então você poderia falar sobre as instituições, poderia falar sobre pessoas, poderia falar sobre livros, ou então sobre os fatos. E em relação aos fatos, talvez seja o mais evidente no nosso cotidiano, que a gente perceba com mais facilidade. Por exemplo, quando você entra na internet e abre uma página da Globo, uma página do R7, uma página do UOL, uma página da Carta Capital, uma página da Veja, uma da Folha de São Paulo, e você clica na mesma notícia, calma, não vamos à mesma notícia. Você clica no mesmo assunto, você vai perceber que a construção da notícia é completamente diferente. Por exemplo, não sei se foi no começo desse ano, no finalzinho do ano passado, o governo uruguaio legalizou ou colocou uma proposta para legalização da maconha. E aí no Facebook começou a rolar um daqueles memes em que eles pegaram como que a mesma notícia foi dada no site do UOL, no site da Record, no site da Veja, no site da Globo, no Yahoo, e as reações que a gente tem ao ler aquela notícia. E quando você pega, por exemplo, do Yahoo, que falava governo uruguaio pretende legalizar maconha para reduzir prejuízos. Acho que era mais ou menos assim a manchete que você tinha. E pega o último, que é o da Globo, que era governo uruguaio quer vender maconha. Dá até pra gente pensar que você não está relatando exatamente o mesmo fato. Você está construindo por meio dessa notícia fatos completamente diferentes. Você está construindo interpretações completamente diferentes. Por mais que o jornalista, nesse contexto, ele aparentemente devesse buscar a objetividade. Em relação a isso, também tem uma dica bastante legal, que é um filme chamado A Revolução Não Será Televisionada. Não lembro exatamente quando que é o ano, mas ele conta um pouquinho sobre o golpe que deram no Hugo Chávez assim que ele assumiu o governo da Venezuela. E como que as televisões locais, privadas e a estatal transmitiram isso para a população. Então, é uma aula de construção de verdades. Vale muito a pena ver.
A gente pode agora, a partir dessa conversa, dar uma olhada no próprio tema, né? A gente adiantou um pouco, já foi pro final, já explicou toda a lista de coisas. Parece que tá tudo ao contrário, mas vocês vão ver que agora a leitura dos textos da coletânea ela vai ficar um pouco mais facilitada. Então, vamos lá, vamos olhar com a gente. Peraí. Bom, então, em relação à proposta, o primeiro texto que a FUVEST disponibilizou para vocês de coletânea era essa imagem, na qual você vê uma janela, e através dessa janela há um negócio que parece o céu. Talvez pareça o céu porque a gente está acostumado a abrir uma janela e ver o céu. No entanto, como a imagem era em preto e branco, não dá pra gente cravar, olha, isso aqui é o céu. Pode ser uma parede pintada. Pode ser que não tenha nada além da janela. Pode ser que seja uma explosão de uma bomba, pode ser que sejam galáxias, qualquer coisa assim, de forma que não é possível a gente cravar um significado para aquilo que a gente observa através dessa janela. No entanto, quando a gente observa a imagem, a gente percebe que tem no parapeito da janela uma bolinha de vidro em que a gente consegue enxergar o planeta Terra. No entanto, se eu pego uma bolinha de vidro e passo diante de qualquer objeto, eu vejo esse objeto deformado. Você pode tentar fazer isso em casa com um copo. Você vai passar o copo na frente da sua mão, você vai ver que ela vai aparecer menor, vai aparecer maior. Se mudar o copo, vai aparecer de um outro jeito. De maneira que o que acontece? A imagem que você tem através desse copo é uma imagem deformada. Se a gente volta para a análise do desenho da FUVEST e percebe que aquela imagem que você conhece, aquele mundo para o qual você dá significado, é justamente essa deformação de alguma coisa que está para além da janela, isso já converge para aquilo que a gente estava conversando antes. Esse mundo que a gente conhece, esse mundo com o qual a gente lida, ele é um mundo que nos é dado mediante algum tipo de filtro, mediante algum tipo de experiência. Ele não nos é dado na sua forma em si. Tá? É interessante reparar também que essa questão da realidade ser o que está externa à janela e o nosso mundo ser o que está dentro da bolinha, mostra pra gente que a realidade é muito maior do que aquilo que a gente consegue aprender. E que o nosso mundo está limitado a uma lente que a gente coloca frente à realidade. Essa lente ela pode ser moldada. Então eu posso conhecer outras culturas e entender que o meu quarto pode ter uma outra organização, voltando ao exemplo que a gente deu. Mas eu não consigo tirar essa lente e ter acesso ao caos, ter acesso à realidade em si. Então é legal a gente olhar para a imagem e entender que o nosso mundo é uma coisa muito pequena, ou o que a gente tem acesso da realidade por meio de todas essas lentes, do corpo, da cultura, do tempo, do espaço, é um fragmento muito pequeno de uma realidade muito mais extensa, né? O segundo texto ele fala o seguinte: a imaginação simbólica é sempre um fator de equilíbrio. O símbolo é concebido como uma síntese equilibradora, por meio da qual a alma dos indivíduos oferece soluções apaziguadoras aos problemas. O que ele está dizendo para a gente? Que a imaginação simbólica, ou seja, a imaginação a partir de um símbolo, daquilo que tem significado, daquilo que a gente consegue entender, ela é sempre um fator de equilíbrio. O símbolo é concebido como uma síntese equilibradora, coloca a gente em equilíbrio, deixa a nossa alma apaziguada. Caso a gente tivesse que lidar diretamente com essa realidade, com isso que a gente chama de quarto bagunçado, a gente teria sérios problemas de interpretação, de expressão, de compreensão, de, sei lá, até de entendimento com outros seres humanos. Então, essa imaginação, ela é partilhada com o grupo, ou entre o grupo, e é ela que mantém a gente equilibrado. Nesse sentido, tem dois exemplos que a gente pode usar que são bastante didáticos em relação a isso. Tem um texto de um neurocientista chamado Oliver Sacks, e o texto chama Ver e Não Ver. Nesse texto ele conta a história do Virgil, que é um cara que fica quase 50 anos sem enxergar. De repente ele faz uma operação e volta a enxergar. E qual não é o susto desse cara? Quando ele percebe que a realidade ela não está pronta quando ele volta a enxergar. Por exemplo, se ele olhasse para a Gabi nessa posição, ele veria uma coisa. Se, no entanto, a Gabi prendesse o cabelo e 2 segundos depois ele olhasse de novo para ela, ele não conseguia reconhecer a mesma pessoa, não conseguia reconhecer a mesma Gabi.
Então, de novo, é aquela coisa do quarto bagunçado. Quando ele abre os olhos pela primeira vez, quando ele enxerga o mundo depois de fazer essa operação, depois desses 50 anos, ele enxerga aquele caos que está para além da janela do primeiro texto da coletânea. Então, o segundo exemplo, ele é muito mais cotidiano, ele tem a ver com aquela novela favorita. Como é que aconteceu aquela novela? O autor, talvez numa das primeiras vezes que isso aconteceu na novela, em alguma novela, ele optou por não revelar nos 3 primeiros meses de exibição quem era a vilã e quem era a mocinha. De maneira que quem tinha que fazer essa definição, quem olhava para esse quarto bagunçado, era você, telespectador. Então você tinha alguns elementos que de alguma maneira permitiam que você fizesse essa categorização. E aí o que aconteceu? De um lado, você tinha uma personagem interpretada pela Patrícia Pilar. Do outro lado, você tinha uma personagem interpretada pela Cláudia Raia. São mulheres bonitas, são sexy symbols, mas elas têm uma beleza diferente. Patrícia Pilar, ela tem uma beleza muito mais clássica do que a Cláudia Raia. Cláudia Raia tem um quê de andrógeno, alguma coisa assim. Além disso, o autor optou por 2 nomes para essas personagens. Patrícia Pilar interpretaria uma personagem chamada Flora, e a Cláudia Raia interpretaria uma personagem chamada Donatella. No comecinho da novela, o que você tinha? A Flora saindo da cadeia, usando o discurso da injustiçada, que tinha sido presa por 20 anos injustamente, que ela não havia cometido o crime em relação ao qual ela fora acusada, e ela usava roupas humildes, ela tinha um temperamento dócil, ela tinha um temperamento agradável, enquanto, por oposição, no começo da novela você via a Donatella toda arrogante, toda emperiquitada, toda imponente, vestida com roupas. Morava num super rancho e tal. Logo no começo da novela também, ela tentou comprar o namorado da filha, porque ele era pobre, então ela ofereceu dinheiro para que ele se afastasse dela e coisas assim. Obviamente, o que aconteceu? A maior parte das pessoas que estavam assistindo a favorita optou por falar: bom, então a Flora é a mocinha e a Donatella é a vilã. Afinal de contas, você tinha algumas características que já indicavam isso. O que acontece é que depois de 3 meses de novela, a Flora começa a se aliar àquelas pessoas que estavam próximas a Donatella. Donatella vai ficando sozinha, vai ficando desesperada. Ela sequestra a Flora, leva para um descampado, aponta um revólver para a cara da Flora e a Flora dá uma risada na cara dela, falando: hahaha, você não mata nenhuma abelha. Nesse momento, aquela imagem que você construiu, aquela imagem que te trazia conforto pelos 3 primeiros meses da novela, foi desconstruída. Eu lembro que na época, não sei ao certo se foi a Folha ou se foi o UOL, eles reuniram alguns telespectadores da novela para assistir esse capítulo da revelação. E depois eles perguntaram o que as pessoas tinham achado. E a maioria das pessoas falou que o autor havia errado na escolha do vilão e do mocinho. E dentre as justificativas eles falaram: porque a Flora era humilde, a Flora era boazinha e a Flora era loira. Então até a cor do cabelo acabou contribuindo para a construção dessa imagem de bonzinho e de vilão. No entanto, essa imagem que a gente acabou construindo durante 3 meses, ela foi quebrada, ela foi desfacelada. De maneira que acontece o quê? Se eu olho e percebo que eu fiquei 3 meses concordando, confiando em um determinado personagem e esse personagem me trai, eu posso trazer isso para minha vida diária e olhar para minha realidade e falar: bom, será que eu não estou confiando também nas coisas erradas? E nesse ponto do desconforto, a gente tem uma coisa bastante incômoda, que é você passar a desconfiar dessas coisas que estão cristalizadas, dessas coisas que lhe oferecem um conforto, dessa imagem que você tem na bolinha diante daquela realidade que é completamente amorfa, completamente assustadora por trás da janela. Pode ir pro terceiro? Terceiro. Terceiro, ao invés de nos relacionarmos diretamente com a realidade, dependemos cada vez mais de uma vasta gama de informações, que nos alcançam com mais poder, facilidade e rapidez. É como se ficássemos suspensos entre a realidade da vida diária e sua representação. Esse texto sintetiza bem tudo que a gente está falando até agora, né? Acho que o que ele traz de novo, que normalmente os alunos comentam, inclusive, que é uma informação nova, é essa questão do poder. E acho que naquele exemplo da mídia, que a gente usou para falar dos fatos. Dos como os fatos. fatos são construídos. Ali a gente tem uma relação de poder que talvez se exemplifique bem a questão desse texto. Como é que a mídia consegue
de alguma maneira, construir, ou por que 2 jornais, 2 revistas, 2 ou mais, claro, conseguem construir manchetes tão diferentes, tão divergentes assim. Na verdade, a gente não para pensar o tempo todo que a gente está criando realidade. É uma coisa que não é corriqueira, não é cotidiana. É desconfortável. É desconfortável, é bastante desconfortável. Então, a gente transfere isso. Fala, não, tô lidando com a realidade, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, se eu tô vendo um vídeo, imagina como é que aquele vídeo vai ser mentiroso e tal, sem lembrar que sempre existe um ponto de vista guiando esse olhar. Então, a gente transfere esse nosso olhar para um veículo midiático, sem se dar conta de que, ao fazer essa transferência, eu estou transferindo também a minha cultura, estou transferindo também todo o meu julgamento, estou transferindo também toda a minha interpretação, estou transferindo o meu corpo, estou transferindo o meu tempo, o meu espaço, todos aqueles elementos que me permitiam olhar para essa realidade e fazer o julgamento. Então, quando eu cedo a minha possibilidade de criação para um veículo, para um elemento externo a mim, é claro que ele passa a ter poder sobre mim. Bom, então, só para encerrar, no começo do vídeo a gente falou que esse tema, essa proposta de 2010 da FUVEST, ela te auxiliava de maneira indireta, nesse sentido de você pensar a realidade como alguma coisa construída. E pensar, portanto, que você precisa construir a realidade, construir a verdade dentro do seu texto. Você não pode partir de ideias prontas, de sensos comuns. Mas também havia uma utilidade direta desse tema, que é um desencadeador de reflexões a respeito de outros temas possíveis. Se a gente pensa, por exemplo, no tema de 2008 da própria FUVEST, em que eles usavam a ideia da internet, para você discutir sobre a qualidade da informação que se tem na internet. Dá para a gente pensar pela mesma lógica. O que a internet faz de diferente de outras mídias? Enquanto na televisão aberta, por exemplo, você tem o Jornal da Globo, tem o Jornal da Record, o Jornal da Band, que passam a notícia mediante a vontade dos donos dos grupos que controlam esses canais. E a gente sabe que para você ter um canal de televisão no Brasil você precisa ter muito dinheiro, ou seja, esses interesses eles não divergem tanto uns dos outros. Na internet, para você ter um blog, para você se manifestar, é relativamente fácil. Se a gente pensa, por exemplo, no ano passado em relação à greve nas universidades federais. Era muito difícil que você tivesse acesso a essa notícia na televisão. Você tinha acesso a isso na internet, pelo blog do seu amigo, pelo Facebook do seu colega, qualquer coisa assim. Então, dá para pensar nesse tema a partir daí. Se a gente muda o vestibular, vai pensar em Unifesp. Em 2010, se eu não me engano, o tema da Unifesp era intolerância. Então, também dá para a gente pensar na intolerância sob essa chave de criação de imagens. Se a gente pensa que o skinhead, por exemplo, ele enxerga a sexualidade como uma dicotomia entre homem e mulher, o que acontece quando alguma coisa foge àquela dicotomia criada e cristalizada por ele? Ele tem 2 caminhos. Ou ele abre essa imagem, ele se dá conta de que ele não lidava com a realidade das coisas, com a pluralidade do real, mas sim com uma imagem criada por ele. E aí ele amplia essa imagem. Ou então, o que acontece, ele vai lá e dá uma lampadada nas costas do cara na Avenida Paulista. Se a gente muda o tema, Unifesp também pensa no de 2011 ou 2012, também não estou lembrado, sobre variante linguística. Qual que é o problema 2012. das variantes linguísticas? 2012? Uhum. Qual que é o problema das variantes linguísticas? A gente também parte da ideia de que a norma culta, que é um tipo de variante, que na verdade nem é falado plenamente por quase nenhum grupo social brasileiro, por exemplo, a gente parte da ideia de que ela é igual à língua. Não que ela é uma imagem da língua, que ela é uma possibilidade da língua. E a partir do momento que a gente se fecha nessa interpretação, a gente não consegue dar conta de variantes. Então, ao longo dos próximos vídeos, a gente vai sempre fazer esse paralelo. Esse vídeo é bastante importante. A gente vai deixar embaixo algumas referências bibliográficas, o texto do Oliver Sacks, por exemplo, algumas outras indicações que a gente julgar pertinentes de filme, de vídeos no YouTube, outros vídeos. E a gente espera que vocês tenham gostado, que vocês deixem suas dúvidas nos comentários, que vocês comentem no blog também. E qualquer coisa, só entrar em contato com a gente. Obrigado, tchau, tchau. Obrigada, tchau.